Meus cumprimentos aos estudantes de Direito Tributário. Quem está falando é o professor Carlos Augusto e estou gravando mais um vídeo para nós continuarmos a falar do crédito tributário e especificamente vamos tratar das modalidades de lançamento tributário. Então, vamos partir para o vídeo. Bom, vamos delimitar no Código Tributário Nacional onde que está essa matéria. Está entre os artigos 147 e 150. Eu ia tratar disso no vídeo anterior, mas que era sobre crédito tributário, mas começou a ficar muito longo e quando eu vi que estava com 24 minutos indo para 25, falei, não, se eu for falar das modalidades vai passar de 40 minutos, de repente chegar até 50 minutos. Eu estou por política de fazer vídeos com tempo de até 30 minutos, né? Pode escapar um 33, 34, 35 até, mas eu de preferência entre 20 e 30 minutos. Bom, feitos esses esclarecimentos, eu já falo aqui no começo do vídeo que quem tiver dúvida, por favor, manda uma mensagem pelo Aprender. Quem tiver algum comentário, de repente eu falo alguma coisa, o estudante ele discorda, tem um outro ponto de vista, ou lê algum autor, né, que fala diferente. Isso é muito comum em direito, então é saudável o debate. Então, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, escreve e tal, que a gente discute sobre isso, eu mando uma resposta, né? Eu posso fazer uma resposta pessoal, ou de repente eu posso gravar um vídeo e fazer uma resposta para todo mundo, assim, sem mencionar o nome das pessoas, né, que eu preservo assim, a nome e tal dos alunos. Bom, vamos direto ao que interessa. A gente tem 3 modalidades de lançamento. Lembra que é lançamento? É aquele procedimento administrativo através do qual a Fazenda Pública ela identifica que aconteceu um fato gerador, ela delimita a matéria tributável, ela identifica o sujeito passivo, afere a base de cálculo e ela apura o valor que tem que ser pago porque foi responsável, né, pelo contribuinte, pelo responsável, e, se for o caso, também aplica multa. Então, o lançamento é a constituição do crédito tributário. Agora, existem 3 modalidades de lançamento, certo? Que eu quero deixar bem claro aqui, bem assim, delimitado. Em primeiro lugar, nós temos o chamado lançamento de ofício, e ele vem tratado no artigo 149 do Código Tributário Nacional. O lançamento de ofício é aquele em que a Fazenda Pública ela faz tudo sozinha, ela não precisa da ajuda do contribuinte. Ela toma as providências todas para fazer aquele lançamento. Vamos dar um exemplo, eu gosto muito de exemplo. IPTU. Você recebe o carnê na sua casa. Já vou adiantar o futuro, hein? Eu acho que logo o poder público vai começar, IPTU vai começar a fazer por meio eletrônico, hein? Não, ninguém me falou nada, me contou nada, mas é uma tendência, né? IPVA já é assim. Bom, então IPTU, você recebe prontinho o carnê na sua casa. O IPVA. IPVA é todo calculado pela Fazenda Pública, já pela Fazenda Estadual, e você já sabe, comecinho do ano eu tenho que ir lá no site do banco, no caixa eletrônico, que eu tenho que pagar o IPVA. Mas tá prontinho lá, você só paga e pronto, você não tem que fazer nada. A sua anuidade da OAB, você já vai receber o carnê prontinho para pagar, você não precisa fazer nada. Então, no lançamento de ofício, a Fazenda Pública ela não precisa da ajuda do contribuinte. Ela faz o lançamento todinho, já calcula, então manda só a conta para o contribuinte para pagar. O contribuinte é o responsável tributário, né? O sujeito passivo, pagar. Tem outros casos, né, em que o lançamento ele é de ofício. Por exemplo, vamos supor que o contribuinte ele tivesse que fazer alguma coisa, por exemplo, declaração do imposto de renda, e ele não faz. Aí a Fazenda Pública vai fazer tudo sozinho. Então a Fazenda Pública vai fazer o lançamento de ofício do imposto de renda, no caso, lançamento direto ou de ofício. Ele é conhecido por 2 nomes, lançamento direto ou lançamento de ofício. Vamos supor a aplicação da multa tributária, a Fazenda Pública que aplica a multa, né? Então é lançamento de ofício, certo? Ou lançamento direto.
Então, no artigo 149, nós temos os casos em que o lançamento tributário ele é feito diretamente pela Fazenda Pública, sem a colaboração do contribuinte. Esse artigo 149 ele fala também dos casos em que o crédito tributário ele é modificado pela Fazenda Pública. Pode acontecer, não é? De repente o sujeito passivo ele fez uma impugnação, tinha algum erro, a Fazenda Pública acolheu. De repente a Fazenda Pública descobriu que, assim, de ofício, ela descobriu que tinha alguma falha no lançamento. Pode acontecer. Nem sempre é para beneficiar o contribuinte. Às vezes o lançamento é para prejudicar, né? Já aconteceu de município esquecer de fazer o lançamento tributário de um determinado exercício. Ou então lançar errado. Então, sei lá, lançamento tributário de 2018. Aí quando lançou, por um erro da Fazenda Pública, lançou lá, cobrou R$100, mas era, sei lá, era R$10.000. Então teve um problema no processamento e tal, então foi um lançamento errado. E se exime o contribuinte pagar a diferença? Não. Se o contribuinte ele não quiser, ele denunciar que está errado e pagar a diferença, ele fica quietinho. Espera o dia que a Fazenda Pública for descobrir que está errado. Vai acontecer? Não sei, talvez sim. Aí a Fazenda Pública tem um período, né, de 5 anos. Um período de 5 anos, que é o período decadencial, para ela corrigir esse lançamento. Então ela vai fazer um novo lançamento, né? Então eu já vi casos de contribuinte que ficou surpreso depois de 2, 3 anos, a Fazenda Pública tinha esquecido de fazer o lançamento do imposto. É raro, mas acontece. Não fez o lançamento do IPTU lá de 2018 e vai cobrar em 2020. Ela pode? Pode. É desagradável o contribuinte? É claro que gosta de pôr a mão no bolso, né? Mas ela pode. Então a Fazenda Pública lançou a menos, vai lançar mais. Então isso é possível. Você modificar um crédito tributário para mais ou para menos, desde que dentro das hipóteses previstas em lei, viu? Bom, então em primeiro lugar nós temos o lançamento de ofício, que ocorre quando a lei determina assim. É o caso do IPTU, é o caso assim de tantas taxas, a taxa de coleta de lixo, de vários tributos, né? O ITR, o IPVA, onde a Fazenda Pública ela já toma todas as providências, faz o lançamento sozinho e só manda a conta para o contribuinte fazer o pagamento, né? E o lançamento da multa também é lançamento de ofício, viu? Lançamento direto. Bom, então a primeira modalidade de lançamento é o lançamento de ofício ou direto, onde a Fazenda Pública toma todas as providências, independentemente do contribuinte. Segunda modalidade de lançamento é o chamado lançamento por declaração, que também é conhecido como lançamento misto. Ele está lá no artigo 147 do Código Tributário Nacional. Nesse caso, o contribuinte ou o responsável tributário, o sujeito passivo, ele faz uma parte, ele declara sua movimentação econômica, declara alguma operação, e a Fazenda Pública faz o resto. Ela faz o cálculo do tributo. Então isso é muito comum no imposto de importação, no imposto de exportação, não é exclusivo destes, tá? Mas é muito comum no imposto de importação, no imposto de exportação. O primeiro lançamento do ITR, que o proprietário rural, ele vai declarar dados, etc. Primeiro só, tá? Os outros são por declarar, são diretos, os lançamentos do ITR. Então é muito comum, viu? Imposto de importação, de exportação. Então o contribuinte ele declara o valor da operação e do negócio, e depois a Receita foi importação, exportação, Receita Federal. Aí apura o valor e manda a conta para o contribuinte pagar. Lança guia de recolhimento, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de falar esse exemplo em sala de aula. Quando você está chegando numa viagem do exterior, sei lá, você foi para os Estados Unidos, para a Europa, está voltando aqui para o Brasil, então os comissários de bordo, ou comissários, né, eles dão um papel e falam, esse papel vocês preenchem para a Receita Federal. E lá você declara se você comprou algum bem, alguma coisa, né? Pode ter comprado, de repente você comprou, sei lá. Você, de repente, uma pessoa rica, comprou uma joia, alguma coisa muito cara, né? Ou, de repente, você comprou algum supercomputador, algum equipamento, um drone, sei lá, você pagou uma nota.
E você vai preencher. Você vai ter o documento com você, né? Você deve ter uma nota fiscal para você precisar mostrar e tal. Você vai preencher, ó, eu paguei, comprei isso em tal lugar, paguei tanto, não sei o que e tal. Aí quando você desembarca, você passa pela Polícia Federal, né? Controle de entrada de pessoas no país, lá no aeroporto. Depois você vai pro guichê lá da Receita Federal. Aí lá você vai ser atendido, eles já têm esses dados, né? Que o papelzinho já foi recolhido. Você vai dar seu nome. Aí, dependendo, você vai ter que pagar algum valor de imposto de importação e, às vezes, de imposto de produtos industrializados. Vamos supor, você foi lá para os Estados Unidos, lá é muito mais barato você comprar computador, celular, né? É muito mais barato. É verdade. O que você paga aqui, lá você paga menos da metade. Mesmo sendo em dólar, então você paga menos da metade. Aqui no Brasil tem uma carga tributária muito pesada em cima de eletrônicos e tal. Bom, mas você vai lá e você compra o celular e tal, e pagou baratinho. Aí você chega aqui e você vai declarar esse celular que você comprou, né? E aí eles vão fazer o cálculo do valor que você tem que pagar de imposto de importação, porque afinal você trouxe o celular, e o de produtos industrializados. Imposto a produtos industrializados não só que eles saem de fábrica só em território nacional. Quando você importa um produto, se é produto industrializado, vem também o IPI, viu? Engraçado isso, né? Bom, aí é claro que alguém pode perguntar, mas e se eu não declarar? Então, vamos lá. Se você não preencheu o papelzinho e não declarar, depois você sabe que quando você está assim, desembarcando, tem revista, tem bagagens que passam por raio-x e tal. Então, muitas vezes alguém pode pegar, fazer uma revista. Olha, esse celular aqui, está no seu bolso, é seu, você comprou, não sei o quê. Pode acontecer isso, né? E aí você vai ter que pagar, além do imposto, vai ter que pagar uma multa pesada, né? Vai ter que pagar uma multa pesada. Você, de repente, pode até responder algum processo crime por sonegação, tal. Não quer dizer que vai chegar a tanto. E se ninguém fiscalizar? Passou. É igual você cometeu uma infração de trânsito. O guarda não pegou o radar, não pegou, passou, cometeu e pronto. Né? Mas eu não recomendo a ninguém, né? Comprou alguma coisa tal, faz a declaração certinho, né? Lá para a Receita Federal. Então, lançamento por declaração. Você declara o que você comprou, quanto pagou, etc. Vai lá no guichê da Receita Federal, eles vão calcular e vão te dar uma guiazinha para você pagar. Não é à vista, viu? Normalmente você tem um prazo de uns 30 dias para fazer o pagamento, tá? Do imposto. E por fim, nós temos o lançamento por homologação, que também é chamado de autolançamento. Lançamento por homologação ou autolançamento. Nesse caso, que é cada vez mais frequente, é o sujeito passivo, o contribuinte ou responsável tributário que faz tudo. Ou pessoalmente ou através de um contador, né? Eu mesmo para fazer imposto de renda, eu contrato contador. Já é muito bom contar com o auxílio desses profissionais gabaritados, especializados. Bom, por uma questão de conveniência tributária, então a lei muitas vezes ela atribui ao sujeito passivo a realização do lançamento. Lembra, nós falamos num outro vídeo que o lançamento ele é um procedimento que ele é feito pela Fazenda Pública ou atribuído ao sujeito passivo pela Fazenda Pública. Então, no autolançamento ou no lançamento por homologação, a mesma coisa, né? O sujeito passivo faz tudo. Ele faz tudo. A Fazenda Pública depois só fiscaliza se foi feito certo, se ele recolheu certinho. Quer ver? Vamos dar alguns exemplos. Quem tem empregado doméstico tem que fazer o tal do I-Social, que é o recolhimento da contribuição previdenciária, FGTS, etc. O empregador, ele tem que fazer isso. O empregador que vai abrir o site lá, vai declarar quanto paga, vai gerar o arquivo, vai gerar a guia e vai fazer o pagamento. Ele faz tudo. E a Receita Federal, o que faz? Ela fiscaliza. Outro caso, o ICMS. O estabelecimento comercial emite a nota, calcula o valor do tributo, quando vende a mercadoria já desconta, já cresce, né, o valor do tributo e depois repassa o valor do imposto, o ICMS, para Receita Estadual.
O ISS, quando tem quando tem tomada de serviços, o tomador do serviço, ele faz o pagamento, retém o ISS, faz o pagamento e transfere para o município. Nossa, e tantos outros casos. O IPI, quando tem fabricação de um produto qualquer, sei lá, de um equipamento de um carro, a própria fábrica ela já declara que fabricou o carro, tal, já faz o pagamento já faz o cálculo, já faz o pagamento do IPI. E tantos outros casos nós temos de lançamento por homologação, onde o contribuinte ele faz basicamente tudo, né? Quer ver um caso? Mais um exemplo. Você vai vender um imóvel, tem que recolher para o município ITBI. É você que tem que ir atrás, às vezes é o cartório que faz isso, né? Mas não é a Fazenda Pública. Tem que ir atrás, ver qual que é o valor, preencher a guia e fazer o recolhimento. O imposto de renda. Imposto de renda é um exemplo assim muito bom. Imposto de renda, a pessoa, o seu contador, ela vai pegar toda a documentação, vai levantar os dados, vai acessar o site e vai apresentar a declaração do imposto de renda. Se tiver imposto a recolher, o próprio contribuinte já vai lá e faz o pagamento. Faz tudo. E a Fazenda Pública, o que faz? Recebe e fiscaliza. E aí, se o contribuinte ele recolheu errado? Se ele recolheu a menos? Bom, a Fazenda Pública ela tem um prazo de 5 anos para verificar se tudo que foi feito foi certo ou não. Tem 5 anos para fazer isso. Se a Fazenda Pública, ela, durante 5 anos, ela não fiscalizar, ou não tomar conhecimento, ou não fizer nada, então aquele valor que o contribuinte recolheu está homologado. Então diz que está tudo certo. Então é uma forma de extinção da obrigação do crédito tributário. Aquela obrigação tributária considera-se quitada. Se a Fazenda Pública, ela, porventura, ela constatar que o contribuinte agiu errado, recolheu a menos, por exemplo, aí ela pode, de ofício, aí está lá o artigo 149, que a gente falou agora há pouquinho, ela pode, de ofício, apurar a diferença e fazer um lançamento direto e cobrar do contribuinte. E muitas vezes vai pôr uma multa também, né? Então, no lançamento por homologação, o contribuinte ele faz tudo. A Fazenda Pública faz o quê? Só fiscaliza. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Em processo judicial, quando recolhe as custas judiciais iniciais ou então o preparo de um recurso. O que nós temos aí? Nós temos taxas. Não importa o nome que se dê, são taxas. Alguém falou que não é taxa. Sim, por quê? Nós temos aí o custeio de um serviço, que é o custeio do processo judicial e o custeio do trâmite do recurso. Nota bem, você tem um escritório de advocacia, você vai entrar com uma ação judicial, você vai ter que entrar no site do tribunal respectivo, gerar as guias, ver quanto tem que valer, você vai ver qual que é o valor que tem que pagar, você vai fazer o cálculo, você vai gerar aqui e vai pagar e juntar no processo. Não importa se é custo inicial, ou pode ser um recurso também, né? Você tem um recurso, ou tem uma apelação e tal, e tem que recolher o preparo do recurso. Tem que recolher o preparo do recurso para custear o trâmite do processo lá no tribunal, para onde ele vai. Processo virtual também tem preparo, viu? Porque tem custo administrativo, custo de informática, né? Memória, processamento, energia elétrica, tem tudo aí, tá no preparo. Então, você gera guia, você vê quanto que tem que pagar e você recolhe, e pronto. E o que o tribunal, o judiciário, que ele vai estar representando a Fazenda Pública, o que ele faz? Ele vê se está certo. Às vezes você pode ter recolhido preparo menor, com valor menor, você pode ter feito recolhido custas iniciais a menos do que devia, né? Aí você vai ter que recolher a diferença. O que nós temos aí? Nós temos aí a fiscalização da Fazenda Pública, né? Nesse caso. Então, no lançamento por homologação, o contribuinte faz tudo. Agora, uma questãozinha. Prazo de decadência. Ou seja, é um tributo que tem que ter feito o lançamento por homologação, o contribuinte não faz nada, ele fica de braços cruzados. Quanto tempo que a Fazenda Pública ela tem para fazer o lançamento dessa diferença? No prazo decadencial. Bom, são duas situações. O contribuinte não recolheu nada, ou o contribuinte recolheu alguma coisa, mas recolheu a menos. Gera duas situações diferentes. Vamos lá. Se o contribuinte ele recolheu alguma quantia, a partir da data do recolhimento, a Fazenda Pública tem 5 anos para homologar ou para fazer o lançamento da diferença.
prazo de 5 anos. Então aí, a decadência para a Fazenda Pública lançar a diferença é de 5 anos contada a data do recolhimento. É a regra do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário. Então essa é a primeira regrinha. Lançamento por homologação, o contribuinte recolheu a menos. Então, da data do recolhimento a menos, a Fazenda Pública tem 5 anos para constatar que ele recolheu a menos e para lançar a diferença. Regra do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Agora, se o contribuinte nada recolheu, aí a regra muda. Aí a gente vai usar o artigo 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Ou seja, o contribuinte tinha que fazer um recolhimento, tributo sujeito a lançamento por homologação, mas ele não fez. Qual é o ano que ele deveria ter feito o lançamento? É tal ano. Então, a Fazenda Pública aí ela vai ter o prazo decadencial de 5 anos contados do dia 1º de janeiro seguinte. Então, o contribuinte devia ter feito o recolhimento em março de 2015. Bacana. Aí a Fazenda Pública ela tem, mas não recolheu nada. Aí a Fazenda Pública tem um prazo de 5 anos contado de 1º de janeiro do ano seguinte, 2016, para fazer o lançamento. Ela vai ter 2016, 17, 18, 19, 2020. Tem 5 anos. Até o final de 2020 ela pode fazer o lançamento e não teve decadência. Agora, vamos supor, março de 2016, o contribuinte já tinha que ter recolhido, tinha que ter pago 1.000 de imposto, aí só pagou 500. Quando que ele fez isso? Aí em março de 2015. Aí a Fazenda Pública tem 5 anos contado de março de 2015 até março de 2020 para apurar a diferença e fazer o lançamento. Sim, 2 regras diferentes. O judiciário que julgou que é dessa forma, tá bom? Então, no caso de não recolhimento de um valor de tributo sujeito ao lançamento por homologação, tem que verificar. Alguma coisinha foi recolhida ou não foi nada recolhido? Porque senão muda a regra. Às vezes pode ser o caso da aplicação da regra do 150, parágrafo 4º, ou do 173, inciso 1º. Então, aí a regra vai ser 5 anos o prazo de decadência, tá? Mas quando começa a contar? Se houve recolhimento a menor, da data do recolhimento a menor. Se não houve recolhimento nenhum, os 5 anos conta do dia 1º de janeiro seguinte. Tá bom? Bom, pessoal, então, vimos aqui os casos de lançamento, 3 hipóteses. Não é uma classificação doutrinária, é uma classificação legal, está no Código Tributário Nacional, nos artigos 147, 149 e 150. Então temos aí, respectivamente, lançamento por declaração ou lançamento misto, lançamento de ofício ou lançamento direto e lançamento por homologação ou autolançamento. Antes de encerrar, vou dizer, às vezes muda a coisa, viu? Muda a situação. Por exemplo, imposto de renda, bem antigamente, há muitas décadas atrás, ele era por declaração. Você apurava o valor do imposto e a Receita declarava, ela emitia guia quando você tinha que pagar. Só que hoje é o quê? É por homologação. O IPVA, ele era um lançamento por homologação. Então você calculava o valor, preenchia a guia, ia lá e recolhia o IPVA. E a Fazenda Pública via se estava certo ou não. Hoje não. Hoje você já recebe IPVA prontinho para pagar. Aliás, você nem recebe mais na sua casa a cartinha, né? Você já sabe que em janeiro você tem que ir no caixa eletrônico ou no site lá da Fazenda do Estado para fazer o pagamento do IPVA. Então, às vezes muda. Às vezes um lançamento é por homologação numa época, depois passa a ser direto. Às vezes ele é direto, depois passa a ser por declaração. Então, e o mesmo tributo pode estar sujeito a mais de uma modalidade de lançamento, né? Dependendo da situação. Por exemplo, imposto de renda. Imposto de renda, quando eu declaro espontaneamente, é lançamento por homologação, não é? Eu faço tudo e tenho que apresentar até dia 30 de abril o imposto de renda. Se tiver uma pandemia, alguma coisa, né, como está acontecendo, a data de pagamento pode ser postergada, tá? Bom, mas eu tenho que fazer tudo, apresentar. Então, lançamento por homologação. Eu apresento tudo, inclusive eu pago o valor que eu estou considerando correto. Agora, e se eu não pago? Tem valor para eu recolher o imposto de renda, eu não pago. Eu faço a declaração, tudo, mas eu não pago. A Receita Federal vai descobrir que eu não paguei daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas vai descobrir e vai me cobrar. Ela vai me mandar já o auto de infração. Ela vai fazer isso. Ela vai me mandar já o lançamento feito por eles, lançamento direto da diferença, e mais uma multa ainda. Então não é que imposto de renda é um tributo sujeito só a lançamento por homologação. Não. Depende do caso. Ele é por homologação, mas se eu não pagar,
a Receita Federal, ela lança o tributo de ofício e eu tenho que pagar, tá certo? Então não vamos ter essa visão que, tal imposto é só lançamento por homologação, ele é só lançamento de ofício, não, vamos ter. O ITR também, ITR, o primeiro lançamento, por declaração, o proprietário rural tem que ir lá declarar um monte de coisa. Aí a Receita Federal, ela lança a diferença. E agora, depois os demais lançamentos são lançamentos diretos, então já tem um carnezinho, tem um valor para pagar. Então não vamos nos ater àquela ideia, tal tributo é tal lançamento, tá? Porque pode mudar, tá? Como nos exemplos que eu dei. Bom, pessoal, então obrigado pela atenção, quem chegou até aqui, e vamos nos preparar. Tem vários vídeos ainda para vocês com aulas, hein? Um abraço a todos e bons estudos!